serenidade que estamos sentindo, né? Depois da mensagem falando sobre o quanto é importante a gente desenvolver a gratidão, desde que a gente amanhece, né? Desde que a gente amanhece, desde que a gente acorda, desde que a gente levanta, nós precisamos aprender realmente a ser gratos. Ser gratos por tudo aquilo que a gente tem, né? Principalmente, sermos gratos a Deus, nosso Pai Criador, que nos permitiu estarmos aqui nessa noite, que nos permitiu desvendar muitas vezes o Evangelho de Jesus. Sermos gratos a Deus, nosso Pai, por ter enviado esse Mestre querido, ter nos enviado esse Jesus, que veio nos ensinar verdades importantes, não é? Para que nós possamos livrarmos-nos, né, dessas amarras ainda que nos prende à vida terrena. Então, que realmente sejamos gratos, né? A gratidão é muito importante. E hoje nós temos aqui uma tarefa de desenvolver uma reflexão sobre uma parábola de Jesus muito importante. Nós já escutamos de uma profundidade muito grande. E para essa palestra, nós fomos buscar ajuda, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que está aqui. Fomos buscar ajuda no Evangelho de Marcos, que a parábola se encontra nesse Evangelho, e através do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. Então, eles é que vão nos auxiliar para as nossas reflexões dessa noite. A parábola é a parábola da figueira seca, né? É uma parábola que poucas vezes a gente escuta falar sobre ela, não é? Mas ela nos traz um incentivo de vida, um incentivo para a nossa transformação moral muito grande. Eu vou tomar a liberdade de começar a ler a parábola, não é? Para que a gente possa recordar, né? São tantas, às vezes a gente não consegue saber todas, né? Então, parábola da figueira seca, ela se encontra no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Fé que Transporta Montanhas. E essa parábola, nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nos versículos de 12 a 14 e de 20 a 23. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. No outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade, vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. E aí a gente começa por tentar entender. E a primeira coisa que nos vem à cabeça, a primeira coisa que nos vem para refletir, fala assim, meu Deus, mas Jesus,
com tanto poder que ele tinha vibratório, com tanto amor no seu coração, né? Com tantas demonstrações de carinho a tudo, né? E a tudo, a todas, a criação de Deus, como que ele vai amaldiçoar uma árvore porque não tinha frutos e principalmente porque não era época do fruto, no caso, figo. Então, nós vamos, para começarmos a entender, nós vamos buscar no Velho Testamento, no Novo Testamento, não é? Situações importantes que faz com que a gente possa compreender o que realmente aconteceu aí. E é comum no Velho Testamento, segundo os estudiosos, né, a respeito dos evangelhos, era comum entre os hebreus, porque nós precisamos nos reportar aos hebreus, porque Jesus viveu aquela época. E tudo o que aconteceu era naquela época. Então, nós temos que desvendar, em primeiro lugar, exatamente o pensamento daquela época. O pensamento dos hebreus. E nesse sentido, quando nós vamos buscar esse entendimento, nós vamos buscar esta explicação, nós começamos por perceber que os ensinamentos, eles eram passados por parábolas, nós já sabemos disso. Mas estas parábolas, nem sempre elas eram ditas por palavras, nem sempre se utilizava palavras. Era muito comum se utilizar como se fossem mímicas, que os profetas da época diziam que eram parábolas de ação, ou seja, agiam sem falar nada, tá certo? Então era assim que eles muitas vezes entendiam. Um exemplo disso, quando Paulo de Tarso se encontra em Cesareia, que vai a caminho para Jerusalém, está lá no porto, não é? E depois de Jerusalém, obviamente, ele foi reportado lá para Roma, onde foi preso, e aí ele foi morto. Todos nós conhecemos a história. Se não conhecemos, um ótimo livro para se ler, né? Paulo e Estevão. Então, lá nesse porto de Cesareia, nós vamos ver um profeta de nome Ágapo, se chegando próximo a Paulo, pegando do cinto de Paulo e amarrando sua mão e seus pés, e ficando desse jeito, não nada. E todos ali, como era de hábito, eles perceberem, através das mímicas, daquilo que estava acontecendo, eles perceberam que Paulo de Tarso iria ser preso e depois condenado, que foi exatamente o que aconteceu. Então, muitas vezes, existem assim exemplos enormes, né? Muita quantidade de exemplos dentro do Velho Testamento e mesmo do Novo Testamento, a respeito dessa parábola de ação, né? Então, age. É como nós fazemos com as crianças. Coisa, esperamos que a criança reflita. Depois que ela reflete, aí você vem e fala sobre o ensinamento. E o que aconteceu ali com Jesus foi exatamente isso, não é? Quando seca a figueira, é porque realmente ele queria chamar a atenção sobre um ensinamento. Então, primeiro acontece a ação, depois vem o ensinamento. Mas que ensinamento, na verdade, Cristo queria passar? E aí nós precisamos ir buscar outras informações. E buscando essas outras informações, nós vamos começar a pensar em que situação essa passagem aconteceu. E aí nós vamos ver, através do
Novo Testamento, lá, trazido e traduzido por Haroldo Dutra Dias, que antes dessa passagem, houve o quê? A entrada de Jesus em Jerusalém, onde ele vai e pede para entrar com o burrinho, buscar um burrinho, porque ele tinha que entrar sentado, montado no burrinho, porque essa era a profecia. Tá certo? Então, isso aconteceu. Depois, ele não passou pela figueira? Ele foi em determinado lugar, aonde acontece outra coisa muito importante também, que é aquela limpeza do templo, aonde ele afasta os vendilhões do templo, porque existia ali muito comércio. E aí, então, ele faz essa parábola da figueira, aonde seca. Então, o que ele estava querendo mostrar? Ele estava querendo mostrar alguma coisa. Ele estava querendo ensinar algo. Tá certo? Muito bem. A figueira sempre foi, tanto a figueira quanto a videira, ele é uma planta assim, bastante reverenciada lá, né, na Palestina, em Israel, etc. e tal. Meu marido conta, né, ele é libanês, então ele conta que durante o casamento, né, quando se tem um casamento, um dote, né, é dar uma oliveira, ou uma videira, ou uma figueira. É o dote, porque eles dão valor à árvore, né? Então a árvore, ela tem um valor. E veja que não é só em época do Cristo, né? Vivenciam isso. Então, o dote é esse, né? Não existem os dotes, né, no casamento, então, lá se dá dessa forma. Então, a figueira, ela representa o quê? Representa o povo de Israel. Né? Ele representa, porque faz essa representação. Aí, assim, a gente começa também a perguntar, bom, mas a figueira estava cheia de folhas, não tinha o fruto. Mas foi claro na parábola que não era época de fruto. Bom, mas então, se não era época de fruto, como que o Cristo quer que tenha fruto na árvore, que não é época de fruto? E aí nós também precisamos entender um pouquinho do quê? De agronomia. Onde nós vamos buscar a explicação para isso. Nós sabemos, né, que a Palestina, Israel, ela se encontra aonde? No hemisfério norte, né? Nós nos encontramos no hemisfério sul. Quando é primavera aqui, lá não é primavera. Lá é outono, acho que é isso. Quando é inverno lá, é verão aqui. E assim sucessivamente. Bom, a figueira, segundo os agrônomos, eles dão o quê? Eles dão cerca de 3 florações. A primeira floração, não é, se dá por volta de agosto, mais ou menos, aonde tem assim alguns figos, não é? Algumas coisas, mas não é uma produção tão grande assim. Aí depois tem uma outra floração que se dá justamente nos meses mais ou menos de junho, né, de junho, julho, mais ou menos, aonde os figos realmente representam aqueles figos maravilhosos, grandes, com sabor, não é? E tem a terceira floração, que se dá nos meses de abril, nos meses de março, aonde então é tida como uma figueira temporã, ou seja, ela dá os frutos, mas não tanto. Bem, mas o que isso quer dizer com a parábola que nós estamos estudando? Bem, para dar frutos, nós também temos, né, os ensinamentos dos agrônomos, para dar frutos é preciso que tenha folhas. Porque se não tiver folhas, não se dá o fruto, não se dá o figo, tá certo? Muito bem, então aquela árvore
certo? Ela representava o quê? Uma figueira temporã. Ela tinha folhas, mas ainda não tinha frutos, era para ter fruto. Porque ela estava mais avançada do que as outras. Porque é comum a gente ver nas estradas lá, da Palestina, daquele lugar, serem plantadas as árvores ao longo da estrada. Então, as outras estavam sem folhas, porque não era a época de figo, mas aquela tinha folha. Por isso que Jesus diz assim, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. Então, o que é essa alguma coisa? O fruto. Certo? O fruto, ele queria o fruto. Muito bem, não tinha fruto. Então, ele faz a ação simbólica. Ele seca a figueira. Tá certo? Ele seca a figueira. Então, este é um conhecimento para o entendimento muito importante. O segundo, eu coloquei a figueira, porque a figueira, ela, vamos dizer assim, é a chave, né, de toda a interpretação. Mas tem uma outra palavra aqui, muito importante, porque Jesus diz assim, teve fome. Jesus saiu de Betânia para Jerusalém, passa pela figueira, olha a figueira, ela está cheia de folhas, tenho fome. E ele vai buscar o quê? Algo para saciar a sua fome. E aí ele não encontra nada. Bom, nós sabemos, e temos a certeza disso, que Jesus, quando ele ensinava, seja de um jeito, seja de outro, ele não falava para o corpo material. Ele não falava para nós encarnados. Ele falava para o espírito. Quem são os espíritos? Somos nós, não é? Nós somos espíritos que temos um corpo de carne. Não o contrário. Não somos um corpo de carne que temos um espírito. Eu sempre digo isso. Muito bem, então ele falava para o espírito. Então ele tinha fome. Que fome que é essa? É a fome do corpo? É aquela fome que a gente quer comer alguma coisa? Obviamente que não. É a fome do quê? A fome da aceitação, da colocação em prática das leis divinas. Ele veio à Terra com um objetivo claro, que era a construção do reino de Deus na Terra. Então ele tinha fome do quê? Ele tinha fome disto. Ele tinha fome de achar aquilo que realmente vai alimentar o espírito, que são o quê? As leis divinas, as leis de Deus, os ensinamentos dele. Ele não diz, conheces a verdade vos libertará. Então ele veio nos ensinar algo para que nós pudéssemos compreender o quê? Essa verdade. A verdade que ele veio nos trazer. Porque é com esta verdade que nós vamos construir o reino de Deus aqui na Terra. Mas então que verdade é essa? E ele veio trazendo, né, ensinamentos e ensinamentos. Ele veio nos falando sobre o amor aos inimigos. Ele veio nos falando sobre o valor do amor, porque ele coloca como base de toda as suas mensagens, os seus ensinamentos, o amor. Qual é o maior de todos os mandamentos? O fariseu se chega a ele. O amor a Deus. Mas existe um outro. O amor ao próximo como a si mesmo. Ele vem nos falando do perdão, do valor do perdoar. Que é necessário que perdoemos.
Ele vem nos falando sobre a importância da resignação. Ele vem nos falando da importância de sermos misericordiosos. Ele vem nos falando da necessidade de sermos indulgentes, que são virtudes que estão dentro do que? Dessa verdade que ele veio trazer. Então, o que era essa coisa que ele estava querendo ver? Ele estava querendo ver o progresso das virtudes. Ele achou? Não. Por quê? Porque aquele povo, naquela época, os hebreus, eles ainda estavam muito distantes daquilo que ele veio procurar. E era um povo que ele teve para si a incumbência do quê? De revelar, de levar os ensinamentos do Pai. Afinal de contas, a primeira revelação veio através de onde? De Moisés, onde veio trazendo as leis de Deus. Então, qual era a missão desse povo hebreu? Era justamente levar esses ensinamentos às criaturas que se encontravam naquela época. Este era o dever, esta era a missão deste povo. O único povo monoteísta, que acreditava, obviamente, num Deus único. E ele estava fracassando. Então, ele tinha muitas folhas, ele era temporão, é um povo temporão. Por quê? Porque ele tinha a evolução intelectual, vamos dizer, ele avançou na inteligência, na sua inteligência, mas a moralização ainda estava deixando a desenvolver. Ou seja, ele tinha as folhagens lindas, mas não tinha os frutos. Portanto, o fruto revela o quê? Revela o trabalho que eu desenvolvo em relação à sociedade, ao grupo que eu encontro. Muito bem, então essa parte da parábola, Jesus está fazendo uma revelação, através de uma ação simbólica. Ele está falando sobre uma revelação, ele está mostrando, olha, vocês não estão fazendo o que devia fazer, portanto, vocês vão secar até a raiz, porque vocês não atingiram aquilo que é preciso. Muito bem, mas nós estamos no povo hebreu. Mas a parábola de Jesus não atinge e não atingia somente as pessoas daquela época. Porque é o quê? Imortal. Porque as parábolas do Cristo está fundada onde? Nas leis divinas. E as leis divinas são imortais. Portanto, cabe a nós refletirmos exatamente nesta condição. Eu comigo mesmo, não é? Que eu tenho a aparência, não é? Das folhas lindas, maravilhosas, mas será que eu ainda estou na condição de figueira temporã? Ou será que eu estou dando frutos? Mas o que é dar frutos, Liz? Mas nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Que fruto que eu tenho que dar? Eu ainda sou muito pequenininha. Eu não tenho aquelas missões daqueles grandes profetas, daquelas grandes personagens, que a gente vê através de livros de televisão e etc. e tal. Qualquer tarefa que nos cabe é uma missão. Não importa se é uma missão grandiosa ou se é uma missão pequena. Se eu tenho filhos, qual é a minha missão?
frutificar os ensinamentos de Jesus. Ou seja, educá-lo convenientemente. Para quê? Para ser uma boa criatura, um bom cidadão. Para quê que eu vou educar? Para que quando ele tenha condições de decidir que caminho vai pegar, ele saiba mais ou menos pegar o caminho que vai levá-lo também a conquistas espirituais importantes. Então, se eu sou mãe, se eu sou pai, eu tenho filhos, eu tenho uma missão. Essa missão. Mas eu não sou casada ainda. Eu sou casada, mas não tenho filhos. Então, eu não tenho missão? Tem. Dependendo do trabalho profissional em que nós nos encontramos, nós também temos a nossa missão. Veja que Jesus, ele aceitou apenas uma coisa, de ser chamado de uma coisa, de mestre. Por quê? Porque ele tinha com ele a importância da educação. Portanto, ele diz assim: não escondeis não escondeis embaixo do alqueire, né? Me fugiu, viu, gente? Desculpa, de vez em quando acontece. Não escondeis a candeia embaixo do alqueire. O que isso quer dizer? Que aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei, que eu busquei saber, eu tenho o dever moral de fazer o quê? De disseminar. Era o que os hebreus não faziam. Era o que os hebreus não faziam. Então, nós temos esse dever. Tudo que eu aprendi. Veja que em outras situações, Cristo, após o Sermão da Montanha, ele vem dizendo aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Por que eu disse discípulos? Porque existem os apóstolos, existem os discípulos. Apóstolos eram aqueles que se encontravam sempre junto com Cristo. Trabalhava Pedro, Tiago, etc. e tal. E os discípulos? Todos nós. Portanto, se eu sou a luz do mundo, conforme o Cristo me falou, qual é a minha tarefa, a minha missão? Disseminar esta luz. Acender esta luz no coração das criaturas que se encontram ao nosso lado. Então, esta é a figueira que não é temporã, que ela tem as suas folhas, mas já está dando os seus frutos. Porque, ao contrário disso, nós vamos continuar sendo os vernizes, nos mostrarmos de uma forma e, na verdade, agirmos de maneira diferente, não frutificarmos aquilo. Então, é essa a mensagem que Jesus quer nos dizer, que muito apropriadamente Kardec coloca justamente nesse capítulo 19. A fé transporta a montanha. Porque esta parábola nós temos a revelação, ou seja, é o seguinte: precisa que seja uma árvore que dê frutos, não só com folhas. É uma revelação. Se não for assim, vocês secarão. Ou seja, se eu não tenho nada para transmitir para o outro, o que eu tenho dentro de mim? Nada. Se eu não busco ter alguma coisa dentro de mim para transmitir a quem quer que seja, eu sou seca por dentro. Eu tenho nada. Eu não tenho nada. Muito bem. Mas a parábola não diz só isso. Não diz só esta revelação. A parábola, ela diz também
outra coisa importante, que é sobre a fé. A revelação e sobre a fé. Porque quando os profetas, os apóstolos, Pedro, diz a Jesus, nossa, a figueira secou. A figueira secou. O que Jesus diz? Tende fé em Deus. Em verdade, vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé, do que tudo que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. O que isso quer dizer? O que Jesus está falando? Tenha fé, tudo bem, a figueira vai secar? Não, tenha fé, acredite que você pode. Acredite que você pode trabalhar. Acredite que você pode ser servidor. Mas eu tenho problemas, eu tenho montes, eu tenho as montanhas. Mas se você tiver fé, você diz àquele monte, sai daqui, vai para lá. E isso acontecerá. Porque o monte representa o quê? O monte representa as nossas dificuldades. O monte representa, muitas vezes, as nossas limitações. O monte representa as nossas fugas às responsabilidades. Esse monte que Jesus está falando representa também para nós as sombras que vêm nos acompanhando. Então, se eu tenho fé, eu consigo me suplantar a isso. Se eu tenho fé, eu consigo vencer. Eu consigo vencer porque eu tenho o coração ligado a Jesus. Eu tenho o coração ligado a Deus. Então, por isso que ele diz assim, fé. Bom, mas a fé e a figueira, muito bem, se eu tenho fé, eu não vou permitir que a figueira seque. Ou seja, eu não vou permitir que eu seque por dentro. Por mais dificuldades que eu tenha, eu vou conseguir enfrentar. Porque eu acredito. Porque eu sei que eu vou conseguir. E Kardec, muito apropriadamente, ele coloca como interpretação. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Então é aquela que tem a folhagem. Ela se apresenta como a melhor de todas as criaturas, mas ela só tem aparência. Ela parece, mas não é. Porque dentro dela ainda tem muito a se corrigir. Então, o que Cristo está dizendo? Se vocês são aquela figueira que só tem as folhas, que aparentam aquilo que não são verdadeiramente, trabalhem. Vão lá, trabalhem, porque vocês vão conseguir mudar toda essa situação. Vocês vão conseguir vencer tudo isso. E também, Kardec, ele coloca na interpretação dessa parábola, ele também faz referência ao quê? Aos médiuns. Puxão de orelha para os médiuns. Porque ele diz assim, os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem o organismo material que falta a estes para nos transmitirem as suas instruções. Então, para que servem os médiuns? Intermediário, o próprio nome diz. Eu vou pegar a informação e vou passar para cá. Muito bem, mas eu posso fazer isso de muitas maneiras. Eu posso fazer isso como servidor, mas posso fazer isso com um trabalhador qualquer. E o que seria esse trabalhador qualquer? Seria aquele que vê no fenômeno mediúnico, que vê na mediunidade apenas os seus interesses
particulares. Curiosidade. Então, Kardec, ele é muito bem claro também nisso. Por quê? De que jeito que eu vou frutificar? Eu sou médium, trabalho como médium, eu quero ser a figueira que tem as folhas grandiosas, lindas, maravilhosas, mas sem um fruto, ou eu quero ser aquela figueira que dá naqueles meses de junho, julho, que vem acompanhado das folhas e aqueles figos que vêm saciar a nossa fome. Nós é que temos que responder por nós, para nós. Que tipo de mediunidade eu quero desenvolver? Obviamente, quando se coloca isso daqui. Bellarmino, no livro Mensageiro, ele vem dizendo bem isso. Bellarmino, ele era um dialogador. Ele veio à Terra para ser um dialogador. Só que ele fracassou. E ele somente foi perceber a importância do seu trabalho no momento em que ele desencarna, que ele está no plano espiritual. E lá então ele vai perceber a diferença entre ser servidor e ser um trabalhador qualquer. Inclusive, ele faz uma analogia entre mordomo, cooperador e servidor. Em que lugar nós nos encontramos? É a pergunta que devemos nos fazer. E ele fala da importância de ter o mestre como guia, ou seja, de ter o mestre como um educador. E é isso que nós precisamos aprender. Varamos os séculos, os hebreus estão lá, Jesus passou pela terra há mais de 2000 anos atrás. E aí? Qual é a nossa árvore? Qual é a figueira que nos cabe? A figueira seca, sem obras, ou a figueira com frutos? No livro Fonte Viva, existe uma mensagem intitulada, a Fonte Viva é desses livrinhos, né? Intitulada Fé Inoperante. E Emmanuel vem dizendo, não basta a gente acreditar, é preciso a gente trabalhar. É preciso que a gente transforme tudo isso em trabalho, em servir àquele que precisa de nós. Afinal de contas, estamos aonde? Num grupo social, não é? Estamos aqui juntos. Para quê? Para um ensinar o outro aquilo que já aprendeu. É assim que Deus, o nosso Pai Criador, espera de cada um de nós. É isso que realmente interessa. Então vamos fazer, vamos arregaçar as mangas. Emmanuel fala, não é para dizer que está difícil, é para dizer que não está fácil. Então vamos dizer assim, olha, não é fácil, mas eu vou conseguir. Com trabalho, com dedicação, com vontade. Aliás, eu sempre digo, né? A vontade, a perseverança e a coragem. Se eu tiver esses 3 elementos, eu consigo fazer alguma coisa. Eu consigo fazer, né, vibrar todas as coisas ao meu redor. A coragem, eu preciso de coragem. Para eu dar o primeiro passo, eu preciso de coragem. Eu quero ser uma árvore que tenha figo. Eu preciso do quê? De coragem para trabalhar. Mas acontece que não é fácil. Então eu preciso de persistência, porque eu vou cair muitas vezes. Então eu preciso da persistência, porque eu tenho que aprender a cair e a me levantar. E eu preciso da vontade, porque sem a vontade eu não faço nada disso. Eu não tenho persistência e não tenho coragem.
Então vamos, dentro do que Jesus nos ensina, vamos buscar a cada dia mais sermos melhores. Buscar essa verdade que Jesus já disse para nós. E eu encerro com essa frase: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É engraçado que a hora que eu estava vindo, pensando, né, nas palavras, naquilo que eu ia estar colocando, né, tem um cartaz bem ali pelo lugar que eu passei, tem um cartaz, né, um homem todo amarradinho, né, dizendo assim: ainda você vai continuar amarrado? Ou você vai buscar? E aí tem lá, né, a propaganda daquilo que eles estão fazendo. Então é a mesma coisa, estamos tudo amarradinho, né? Aí vem Jesus e pergunta: vai continuar amarrado? Ou vai dar o primeiro passo? Uma boa noite a todos.